Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas. Eu quero ler com vocês o capítulo 10. E nós vamos começar a leitura pelo versículo 30, como é uma passagem muito conhecida. Nós vamos começar pelo versículo 30. Vamos remir o tempo aqui. Lucas capítulo 10, o versículo de número 30. Olha o que está escrito. E respondeu Jesus e disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando ele viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, e cuidou dele. Obrigado, queridos, podem ficar à vontade. Essa parábola, para mim, é uma das parábolas mais emblemáticas que Jesus contou. Aonde é quase que impossível você falar sobre a parábola do bom samaritano sem destacar ou passar pelo tema principal, que é o amor. Acredito eu que nós somos o povo que mais fala sobre amor. E vou mais além. Acho que 70% de vocês vai concordar com o que eu vou falar aqui. Nós somos o povo que mais fala sobre amor e tem o discurso mais belo sobre amor. Nenhum grande coach, nenhum grande orador da área de relacionamentos ou motivacional vai falar sobre amor de uma forma tão bela e profunda como o crente. A gente só tem um probleminha, desse tamanhozinho aqui. A gente fala muito, mas a gente não vive nada. O nosso discurso de amor é belo, mas a nossa prática é cruel. Aparentemente, quem nos olha de longe, a impressão que dá é que nós somos o povo do amor. Quem olha de longe, aparentemente pensa e imagina que nós somos o povo que deveria ser assim, que abraça um ao outro, que ajuda, que levanta e que ama. Mas muitas das vezes o que nós vivemos é algo que eu chamo, e lá vai o tema da mensagem, de uma falsa ilusão da distância. Uma falsa ilusão da distância. Porque de longe somos amáveis. De longe, aparentemente, o nosso discurso é belo. O problema é que, às vezes, essa ilusão nos leva a viver também uma vida de fé falsa. Porque a ilusão, ela sempre esteve presente na Bíblia. Na verdade, a ilusão, ela foi uma arma de Satanás. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 1, o diabo cria uma falsa ilusão a Eva e ela tem desejo de comer desse fruto, porque a serpente disse: como foi mesmo que Deus disse? Se você comer, você não vai morrer, mas os seus olhos se abrirão. Em Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 12, o diabo cria uma falsa ilusão do poder, quando Deus chama o Moisés e o Arão. A Bíblia diz que ele joga um cajado no chão e se transforma numa serpente. E os mágicos e magos de Faraó fizeram a mesma coisa, uma falsa ilusão. Em Mateus capítulo 14, versículo 26, de longe os discípulos, eles não enxergam Jesus, mas eles pensam que é um fantasma.
Em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o filho pródigo, ele deseja sair da casa do pai para viver uma falsa ilusão da liberdade. Eu já quero dizer aqui, porque estou pregando para jovens, que não existe nenhuma liberdade plena fora do pai. Na verdade, o diabo ele não liberta, ele só troca o pecador de uma prisão para outra. E a ideia que o pecador tem é que ele está livre e o crente é preso, mas na realidade não. Cristo é tão livre que ele te liberta inclusive dele, sirva se você quiser. E é interessante que quando ele se afasta da casa do pai, o texto diz assim, ele gastou tudo rapidamente. Vou abrir um parênteses, não é parente, parente nós tem em Araranguá, é parênteses. Aquilo que Deus te deu só vai funcionar perto dele. Aquilo que Deus te entregou só funciona bem enquanto você estiver com Ele. Gosto muito do Antigo Testamento. Por exemplo, quando você pega a Arca da Aliança, a Bíblia diz que dentro da Arca da Aliança tinham 3 coisas, né? Dentro da Arca da Aliança, a Bíblia diz que tinha um pote de maná. A palavra maná é uma palavra hebraica, que significa o que é isso. Tinha um potinho de maná. Dentro da Arca da Aliança também tinha um cajado do Arão, que floresceu, confirmando seu ministério sacerdotal. E dentro da Arca também tinham as 2 tábuas da lei. Uma pergunta para os inteligentes. Por que as tábuas da lei estão dentro da Arca se quando Deus deu na mão de Moisés? É que se você perceber, quando Deus entrega as tábuas da lei da mão de Moisés, ele cirava e quebrava. Então Deus entregava, ele olhava para o povo, cirava e pá! O pá é o quebrando, eu faço efeito sonoro pregando. Pá! Quebrava. Aí Deus olha para Moisés e diz, Moisés, agora eu vou te dar de novo, mas eu quero que você pegue as tábuas e eu quero que você coloque dentro da arca. Porque a arca é um tipo de Cristo. É por isso que ela é de madeira e depois é revestida de ouro. Porque Cristo primeiro se encarnou e depois se glorificou. Então a arca é um tipo de Cristo. Deus está dizendo assim, Moisés, tudo que você tenta levar na mão, quebra. Mas tudo que você coloca em Cristo é preservado. Josué, eu estou levando a minha família na minha mão. Eu tenho uma notícia que vai deixar você um pouco triste na introdução. Se você está levando a sua família na sua mão, vai quebrar. Josué, estou levando o meu ministério na minha mão. Vai quebrar. Eu estou levando o meu casamento na minha mão. Vai quebrar. Quero um conselho nessa noite? Coloque em Cristo. Porque tudo que você coloca em Cristo é preservado. O inimigo, até hoje ele está usando falsas ilusões. Não é só na história da Bíblia que essa ilusão ela acontece. Nós vivemos hoje numa geração, como eu falei aqui, tecnológica. E hoje nós vivemos muitas falsas ilusões. Exemplo, as redes sociais hoje, para mim, é uma das maiores falsas ilusões que o diabo usa. Lá todo mundo é feliz, lá todo mundo é bonito, lá todo mundo é crente. Eu não quero causar aqui, mas dá uma olhadinha para quem está do teu lado e vê se ele se parece com o que ele posta. Dá uma olhadinha. Lá o varão posta o quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em união. Na igreja é pior que o diabo. Lá ela posta, eu escolhi esperar. Depois da escola fica com todo mundo atrás dos muros. Beija um, beija outro, fica com um, fica com outro. Josué, pode ficar na Bíblia? Pode. A Bíblia tem um versículo para quem gosta de ficar. Ah, não sabia? Tem. Qual? Ficarão de fora. Entenda uma coisa, você pode enganar as pessoas, inclusive nas redes sociais. Você bate uma foto, né? Geralmente as irmãs batem uma foto. Mãe gosta de uma foto, que é uma maravilha. Bate uma foto, filho. Você bate uma foto dela, ficou horroroso, mas aí o que você faz? Você coloca filtro. Aí você coloca outro filtro em cima do filtro. Aí às vezes ela não gosta da orelha. Aí dá uma diminuidinha. Dá pra dar uma diminuidinha. Tipo assim. Só que com Deus as coisas não são assim. Deus não trabalha com filtros, Deus trabalha com fortes. Deus não trabalha com edições, Deus trabalha com lições.
Você pode enganar as pessoas virtualmente, mas existe um Deus que sabe quem é quem no dia a dia. É uma falsa ilusão. Vou dar outro exemplo de falsa ilusão antes de começar a pregar. Um dia eu e a Lara estávamos num restaurante, aí eu olhei para um cardápio e vi uma foto bonita assim de um prato que vinha maracujá. E ela sabe, a mulher sabe, diz, não pede isso aí não inventa moda. Eu falei, não, mas olha a foto, que bonito. Quando chegou, irmão, um negócio horroroso. Quem come comida com maracujá? É uma ilusão. Vou dar outro exemplo aqui antes de começar a pregar. Eu, por exemplo, eu lembro que um dia eu estava voltando da escola. Desculpa os irmãos mais velhos aqui, é que eu prego muito para jovens e adolescentes. Eu e a Lari, nós ministramos muito para jovem e adolescente, então pode ser que eu use algumas linguagens aqui. Os irmãos vão me perdoar. E eu estava voltando da escola e de longe eu vi uma nota de R$2. De longe. E pobre, quando acha dinheiro no chão, é o dia mais feliz do povo. Você quer ver o povo ficar feliz e achar dinheiro no chão? E eu achei, pastor Mário, R$2. E como você é crente, você não chega alarmando, né? Gente, quem é? Não, o que você faz primeiro? Aí você fica ali uns 20 minutos para o Espírito Santo não te acusar. Aí depois o que você faz? Amarra o cardaço. Aí eu peguei aquela nota e fui para casa faceira. Eu digo, achei doido. Quando eu olhei assim, não era 2, era 100. E eu cheguei em casa faceiro, peguei a nota de 100, olhei. Disse assim, mas essa nota tá meio desbotada. Quando eu virei a nota, estava escrito assim, mega oferta. Irmão, quem inventou isso foi o diabo. Mas preste atenção, de longe parecia ter valor. De longe parecia que era algo que iria me trazer algum tipo de benefício, mas quando eu cheguei perto, não tinha valor nenhum. E se eu te dizer que Jesus enfrentou algo parecido com isso, você acreditaria? Em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22, a Bíblia diz que de longe Jesus viu uma figueira. E a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Ele viu a figueira de longe e o texto diz, tinha muitas folhas. Mas quando Jesus se aproximou, ele começou a procurar e ele percebeu que não tinha frutos. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Uma pergunta para os que estão comigo, por que Jesus amaldiçoou a figueira se a figueira não tem culpa? Nem era tempo de figos. É que a figueira tem uma característica própria. Ela primeiro dá o fruto e depois dá a folha. Então, obviamente, uma figueira que tem muitas folhas tem muitos frutos. Poucas folhas, poucos frutos. Sem folha, sem fruto. Mas a figueira estava vivendo uma aparência. De longe parecia que tinha fruto para matar a fome de quem tem. Mas quando Jesus se aproximou, ele percebeu que só tinha aparência. Eu quero te dizer que a aparência pode enganar de longe, mas é na proximidade que os frutos são revelados. Na verdade, nós somos uma geração que se impressiona com as folhas do talento, mas Deus é um Deus que procura frutos do caráter. Nós nos impressionamos com a aparência das coisas, e geralmente por sermos pentecostais, geralmente olhamos para alguém, e dependendo da sua performance aqui, a gente diz, esse é um homem de Deus. Você já percebeu que nós somos uma espécie de fiscais do culto? Dependendo do que acontece, a gente dá a nota para alguém e diz se essa pessoa tem ou não tem unção. Se a pessoa canta e quebra tudo, esse tem unção. Se a pessoa canta o hino da harpa, você gelou o congresso. Se uma pessoa vem e prega Deus, Jesus e Espírito Santo, Bíblia pura, pregador muito chato, só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Mas é só começar. Teu CPF tem 8? Tem. Teu CPF tem 9? Tem. E nós corremos atrás. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Geralmente quem corre atrás de revelação tem uma Bíblia empoeirada em casa. Fala de novo, José, fala. Geralmente, crentes que correm atrás de revelação têm uma Bíblia empoeirada em casa. Se você quer ouvir Deus, não procure o profeta mais próximo da sua casa. Procure a Bíblia mais próxima de você.
Look at me, my friends. Dá uma olhadinha pra cá. E a gente vai jogando um. Esse tem unção, esse não tem. Olha, irmãos, eu e a Lara estamos no ministério. A gente viaja, somos itinerantes, não temos padrinho de ministério, não temos empresário. É Deus que nos paga o nosso aluguel, é Deus que paga a nossa roupa, é Deus. E outra! E somos itinerantes sérios. Porque tem gente que diz que é itinerante e cobra 5 mil por noite. Diz que é itinerante, mas se não ficar no hotel 5 estrelas, não ministra. Isso não é itinerante, isso é estrela. Celebridade, artista gospel. E nós geralmente passamos por pessoas que nas redes sociais parece uma coisa, mas pessoalmente são frias, geladas. Gente que não ora mais para pregar, porque já sabe o que vai falar para movimentar o negócio. Cantores que não oram mais para cantar, porque já sabe o que vai fazer para movimentar a plateia. A performance pode enganar as pessoas, mas existe um Deus que sabe quem é, quem não é, quem tem que é. Olha pra cá. Não pense que a unção ou a performance evidencia relacionamento com Deus. Não pense que é a forma como eu prego que mostra se eu tenho ou não tenho intimidade com Deus. Você pode pregar, você pode cantar, você pode pular aqui e ao mesmo tempo ser vazio de Deus. Você pode ser 100% usado por Deus e ao mesmo tempo 100% vazio dele. Paradoxal, Josué, não é Bíblia? Lembra quem foi que Deus usou para tirar tudo que Jó possuía? Eu acho que foi o anjo do Senhor. Foi, irmãos? Então foi o arcanjo. Foi o diabo. Vem cá, diabo, que eu vou te usar. Vai me usar, Senhor? Vou te usar. Vem cá, Satanás. Vai lá e tira tudo que Jó tem. Vai lá que eu vou mostrar para ti que ele é fiel. O diabo foi 100% usado por Deus. E falo mais, foi mais usado do que você, porque a tarefa que Deus deu para ele, ele completou, e a tarefa que Deus te deu, você deixou esperando. Então não pense que o número de seguidores evidencia relacionamentos com Deus. Não pense que uma agenda cheia de 1 a 30 evidencia um relacionamento com Deus. Não pense que uma boa performance de púlpito evidencia um bom relacionamento com Deus. O que evidencia quem eu sou não é muitas das vezes a forma que Deus me usa, mas é a forma como eu trato o outro. A forma como eu trato você, a forma como eu trato meu irmão revela que tipo de pai eu sirvo. Crentes que são bons no púlpito, são bons dentro da igreja, mas são péssimos no dia a dia. Aqui eles pulam, lá fora compra e não paga. Aqui eles falam a língua estranha, lá fora falam palavrão. Aqui eles pulam no poder, mas lá fora são crentes 007. Você dá a paz do Senhor para ele, ele acha uma árvore e se esconde. Sabe uma coisa que eu tenho percebido no nosso meio, irmãos? Uma coisa que eu e a Lara estamos percebendo? Os crentes passam um pelo outro e não cumprimentam a paz do Senhor. Sabe que tu é crente, sabe que tu está indo para o culto, mas não, né? Não. Meu sapato é mais caro que o seu. O meu terno é importado e o seu não é. A gente é bom em ser filho, mas a gente é péssimo em ser irmão. Josué, e o que isso tem a ver com o texto que você leu? Tudo! Porque a Bíblia diz que o sacerdote viu o homem, mas ele fez o que crente é especialista em fazer. Viu, mas fingir que não viu. Ele vê, mas a Bíblia diz que ele passou de lá, de longe. O sacerdote, ele viu, o levita viu o homem, mas ele fez o que crente é especialista em fazer. Ele viu, mas passou de lado, de longe. Eu anotei uma coisa, o altar do templo não pode substituir o altar da estrada. Dá para ser levita de longe? Dá. Dá para ser sacerdote de longe? Dá. Mas para amar tem que estar perto. Josué, dá para ser pastor de longe? Dá. E pregador? Dá. E líder? Dá. Mas o amor exige proximidade.
Dá uma olhadinha pra quem tá do lado e diga assim: você pode até não gostar de mim, mas você tem que estar perto. Agora seja sincero, dá uma olhadinha pra essa pessoa. Às vezes não dá vontade de matar essa pessoa. Fala aí. Dá uma olhadinha. Não tem defeito essa pessoa aí? Hã? Tem uns que são explosivos, tem uns que são estourados, tem uns que falam e não cumprem, tem jovem que só aparece no congresso. Fala aí. Mas o Evangelho nos ensina que, por mais que essa pessoa tenha defeito, você tem que amar. Você tem que estar perto. Um dia um jovem chegou pra mim e disse assim: eu vou sair dessa igreja porque essa igreja tem muito problema. Eu vou pra outra que não tem. Eu digo: se não tem problema, não é igreja. Você sabe por que a nossa igreja tem problema? Porque nós congregamos lá. Você sabe por que a sua igreja tem problema? Porque você congrega lá. Josué, se eu ir pra outra, vai ser um problema, saindo do meio de problema e indo para congregar com outros problemas. Eu tenho problema, você tem problema, mas isso é graça. É um problema do lado do outro. Um problema pregando, um problema cantando, um problema liderando, um problema louvando, um problema do lado do outro. Servindo a solução de tudo. Isso é evangelho. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito, mas é problemático. Eu, por exemplo, eu sou um pouco mais explosivo. A Lari, ela é mais calma. Um dia uma moça chegou pra ela e disse assim: eu tô namorando um moço muito caro, ele é muito gente boa. Ele só tem um probleminha, não é crente. E eu já saí de perto e deixei ela falar, porque ela sabe. Mulher sábia tem um negocinho, ela vai falando e depois ela dá cajadada. Pá! Mas eu sou mais assim, a minha persona é mais explosiva. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou falando de amar. Existem coisas que Jesus falou que nós gostaríamos que ele não tivesse falado. Eu sei que as quartas pessoas da Trindade estão me olhando com um olhar de julgamento, mas é que eles não entendem isso. Mas os seres humanos, look into me, tem coisa que Jesus falou que a gente gostaria que ele não tivesse falado. Uma coisa que Jesus falou que a gente gostaria que ele não tivesse falado. Quando alguém magoar você, você tem que perdoar, sim. Quantas vezes Jesus? A primeira eu perdoo, a segunda vai, mas a terceira não dá. Aí Jesus, 70 vezes 7. Por que Jesus falou isso, né? Vou falar outra coisinha que Jesus falou que a gente gostaria que ele não tivesse falado. Quando alguém magoar você, fazer o mal pra você, o que eu faço, Jesus? Pague com bem. Eu lembro que eu cheguei pra lá, estou falando aqui de amar, de personalidades, e eu estou falando sobre o evangelho. Aí, eu e a Lari, a gente namorou pra casar, porque ele namora pra casar. Cheguei pra lá e disse: vamos casar. Ela: vamos, o que a gente já tem? Fé. Casou com itinerante, virou itinerante, não? Mas é só isso? Não, tem misericórdia, tem muita coisa. E a Lari fazia a lista do casamento. Olha, amor, fotógrafo, 3.000, que barato. Eu digo: muito barato. Nossa. Olha, amor, o vestido que eu tô vendo, você não... Olha, é lindo, é uns 4 e poucos, é muito barato. Vai botando. Porque aquilo que pra gente é caro, pra Cristo sempre será barato. Então ela foi fazendo a lista, eu fui fazendo a lista. Deus usou pessoas de vários tipos. Gente que às vezes a gente nem conhece, nos abençoou. Casamos. Aí, quem casa quer casa. Eu fui alugar uma casa. Eu aluguei um apartamento, mas de última hora o moço desistiu de alugar e tive que correr e achar outra coisa, porque a data do casamento já estava marcada. E de última hora eu aluguei uma casa que era assim, era 2 no mesmo pátio. Sempre dá certo, não é? Sempre dá certo. Aí eu aluguei lá, eu e a Lari casamos, né? Sabor de mel, sabor de manga, de Nutella, só maravilha. Aí fomos morar na casa. Eu costumo falar uma coisa: quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Pode ter certeza que quando o diabo não for, o secretário dele vai. Aí nós morando, o diabo mandou os secretários dele para morar na frente da casa. Era uma bênção, irmãos. Ele batia nela e ela gritava: socorro! A Lara olhava pra mim e disse: faz alguma coisa. Até tiro rolou. Pá, e a Lara... Liguei pra polícia, porque o homem que bate mulher a gente não resolve com oração, a gente resolve com 190 mesmo.
Liguei pra polícia, ele foi preso. Foi preso e eu e a Lara. Agora acabou os problemas, agora glória a Deus, a prova foi embora. Aí o diabo colocou outra ideia na cabeça dela. Compra uma piscina bem grande e coloca na entrada da casa deles. Pode falar, Satanás, vai falando. E outra, coloca os meninos pra brincar lá. Ah, mas o que, Satanás? E quando for esvaziar a piscina, não esvazia no teu pátio, não, esvazia no pátio deles. E ela fez. Pegou uma piscina e os piá lá, como diz o gaúcho, os guris, os meninos, brincavam, vem garrinha de água. Quando esvaziava no nosso lado. E eu e a Lara chegava de viagem doido pra dormir. E quando eu chegava, a gente era o Pedro andando sobre as águas. Inundava todo o nosso lado. Eu estou falando aqui de personalidades de amar. E foi me subindo o negócio. Que em toda explosiva vai subindo. Começa aqui do pé. Foi subindo. Um dia, agora os anjos aqui vão me crucificar. Agora os anjos, mas os seres humanos estão aqui, né? Os seres humanos estão. Um dia, estava eu indo comprar pão para minha menina esposa. E a piscina estava cheia. Eu passei, parei, olhei para a piscina olhou para mim e veio uma ideia na minha cabeça. Eu não sei quem foi que botou a ideia, mas a ideia era assim: pega uma faquinha. Aí você já vai planejando o mal, né? Não precisa fazer agora não, faz de madrugada. Só faz assim, ó. E eu cheguei, irmãos, faceiro pra lá de desamor, os problemas acabaram. Glória a Deus, aleluia, Deus me deu uma ideia. Não, faquinha, irmão, ela nem vai desconfiar e tal. Só que eu casei com uma mulher sábia. Casei com uma mulher de Deus. Olha a forma que ela olha pra mim, pra vocês, mano. Olha ali. A Lara olhou pra mim e disse assim: Jesus faria isso? Eu disse, sabe quando você está errado, mas você não quer falar? Jesus faria isso, amor? Jesus mandou a gente pagar com o bem, o mal. E eu não fiz. Fiquei com a vontade, mas não fiz. Resultado: um dia eu acordo, abro a janela, olho para frente da casa e adivinha? Ele estava lá ainda. Você imaginou um final muito legal, né? Resultado: a gente teve que sair para não perder a bênção. Saímos. Quando a gente está assinando para sair da casa, o moço olha pra gente e diz assim: aquele pessoal lá da frente é complicado, né? Eu falei: muito complicado. Pois é. Quando eu acabei de assinar, ele fala assim: mas vocês ficaram sabendo que eles foram embora? Eu falei assim: mas foram embora quando? Não, você só saiu, ele falou que quer sair também. E eu saí de lá, brabo com Deus. Eu disse: eu devia ter rasgado aquela piscina assim. Eu devia ter feito do meu jeito. Eles fizeram o que fizeram com a gente. E eu fui falando. Mas sabe quando o Espírito Santo fala com você? E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim: ei, Josué, tudo que você passou ali com a Lara foi... Não foi para te humilhar, mas foi para testar o seu amor. Entenda uma coisa: Deus vai colocar pessoas complicadas do seu lado para testar o seu nível de amor. Vou repetir, ficou meio chique essa, né? Deus vai colocar pessoas complicadas do seu lado para testar o seu nível de amor. E eu testei você, Josué. Você pensou em rasgar a piscina, você pensou em fazer do seu jeito, mas você não fez. Fostes aprovado. Olhe para cá. Hoje eu e a minha esposa vivemos milagre atrás de milagre. Nem nos pergunte, eu nem sei como o diabo nos conheceu. E assim a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, e a gente nem sabe quem conheceu, quem indicou, quem deixou de indicar. Nunca falta nada. Às vezes a gente só pensa e Deus usa alguém. Esse dia a Lari, antes da gente vir para cá, ela olhou para o guarda-roupa e disse: Senhor, eu estou precisando de uma saia, eu estou precisando de uma coisa. No outro dia, uma menina chama e diz: Lari, eu quero te enviar uma roupa, fazer uma parceria com você. E assim a gente pensa e Deus envia. Por quê? Olha para cá. Porque um dia eu decidi não furar a piscina. Pega essa palavra. Você está perdendo bênçãos porque você está fazendo coisas, você está entrando em guerras que Deus mandou você não entrar. Ao invés de amar, você está fazendo do seu jeito. Mas Deus te trouxe nesse congresso para dizer: escolha amar. Levante a mão e pega. Escolha se aproximar. Eu estou sentindo Deus nessa mensagem. Vou finalizar. Não vou cansar os irmãos.
É interessante que os mais estudiosos aqui vão me falar assim: Josué, o levita, ele não podia ajudar o homem porque ele não podia tocar em coisa morta. É verdade. Mas você esqueceu de uma coisa do texto. A Bíblia não diz como está morto, a Bíblia diz como está quase morto. Sabe por que nós perdemos muita gente, irmãos? Porque nós tratamos como morto aquilo que ainda vive. Olha pra cá, pra gente só vale enquanto está pregando. Se um dia essa pessoa errar ou falhar, nós matamos essa pessoa. Pra gente só vale enquanto está nos oferecendo alguma coisa. O dia que essa pessoa errar, o dia que essa pessoa falhar, nós crucificamos essa pessoa. E nós perdemos muita gente, porque nós vamos tratando como morto aquilo que ainda respira. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que pregavam e não pregam mais. Quem sabe eu e o Lério cantamos aqui para pessoas que cantavam e hoje não cantam mais. E quem sabe nem a sua família acredita mais em você. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, se você ainda respira, fica tranquilo que eu vou enviar o bom samaritano e ele vai tratar as suas feridas. Josué, mas fulano pecou. Ah, Josué, mas fulano caiu. Só tá nós aqui, né? Responda só dentro de você. Quantas vezes você caiu e ninguém viu? Sabe qual é a diferença das pessoas que falham e são expostas de você? É que a deles foram expostas, a sua não. Quantas vezes você... Sabe por que eu gosto de Jesus, irmão? Sabe por que eu amo e sou apaixonado por ele? Porque Cristo ia na contramão dos religiosos. Jesus às vezes tratava o morto como vivo, porque acreditava. O Lázaro morreu e Jesus chegou no quarto dia. E Jesus chegou e disse: tira a pedra. Aí vai alguém que já cheira mal. Esse é o problema da gente. Nós não gostamos de mexer no que cheira mal. Não, não toca aqui não. Não toca, não fala nesse assunto, porque senão o cara vai parar de dar dízimo. Não fala desse pecado, porque senão vai divulgar. Não fala do adultério, porque senão todo mundo vai... A gente não gosta de mexer no que cheira mal. É por isso que os Lázaros não levantam mais, porque nós temos medo de tocar no que cheira mal. Mas Jesus toca no que cheira mal. E quando ele toca no que cheira mal, o Lázaro levanta de novo. Aqueles que estão mortos levantam novamente. E ele tratou como vivo. Lázaro, saia para fora. A Bíblia diz que Jairo chega ao encontro de Jesus e diz: a minha filha ela precisa de ti. A menina estava morta. A Bíblia diz que durante o caminho a mulher do fluxo de sangue chega primeiro. Na verdade ela chega depois, quem chegou primeiro foi Jairo. Mas ela chega depois. Mas Jesus primeiro cura ela, para depois curar o Jairo. Uma pergunta para os inteligentes: por que Jesus primeiro curou a mulher para depois curar a filha do Jairo, se quem chegou primeiro foi ele? Dá ou não dá uma raiva quando você precisa do milagre e Deus coloca você a assistir o milagre do outro primeiro? Ah, não me olhe com essa cara de quarta pessoa da Trindade. Quando você diz: Jesus, eu quero a bênção, Jesus, não, peraí, antes de eu te dar, assista o do outro. Mas às vezes Jesus vai te colocar para assistir o milagre do outro, para saber se você se alegra com isso. Porque se vocês não estão preparados para se alegrar com a conquista do outro, você não está preparado para viver a sua. Então às vezes Jesus vai colocar você a assistir a do outro primeiro. É interessante, vamos mais a fundo, que é interessante que nada na Bíblia é em vão. Porque a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que sangra há 12 anos. E a menina que está morta tem 12 anos. Nada na Bíblia é em vão. A menina que dorme, ela representa uma nova geração. E a mulher que sangra, a velha. É por isso que Jesus cura primeiro ela. Porque nós primeiro precisamos tratar os que sangram, para depois despertar os que dormem. Não tem como levantarmos os que estão dormindo sem antes tratarmos as feridas dos que estão sangrando. Às vezes a gente olha para a nova geração e diz: essa nova geração não ora, essa nova geração não quer saber de evangelho. Tá, mas e você que só fica no antigamente eu orava e Jesus curava? E você que às vezes fica no antigamente eu expulsava os demônios? Eu respeito a sua história, mas a pergunta é: e hoje, ainda ora? Ou você acha que você vai chegar diante de Deus e vai dizer: Jesus, o meu histórico é que antigamente eu orava? O seu histórico
sem uma vida ativa hoje não vale de nada. Para Deus, o seu histórico sem um relacionamento com Ele hoje não vale de nada. Eu orava antes, mas oro agora, vou orar amanhã. Eu era usado antes, mas sou usado agora, vou ser usado amanhã. Olhe para cá. Nós precisamos tratar, irmãos, aqueles que estão feridos com amor. Porque ainda respira, não está morto, ainda morto não é. O homem não está morto, ele está quase morto, é diferente. Morto é diferente do quase morto. Característica de morto, vou falar uma: gelado. Pegue na mão de quem está do seu lado. Vou falar de novo: característica de morto, gelado. Sabe aquele crente gelado? O culto bom é só quando ele prega. Se fosse eu pregando aí, o negócio ia quebrar. Unção não é quebrar tudo. Unção é ser quebrado primeiro, para Deus quebrar. Bom, se fosse eu cantando no lugar da Lara, eu fazia um falsete. Se fosse eu no lugar do pastor Mário, eu ia fazer desse jeito. Se eu tivesse no lugar do Jerry, eu ia fazer do outro jeito. Mas é completamente gelado. Não sente mais nada. Não dá mais um. Irmão, tem crente que eu nem sei o que ele está fazendo aqui. E pior, nós estamos chegando no nível onde o pentecostalismo clássico está sofrendo um risco tão grande que existem crentes que se consideram assembleanos e que não gostam de barulho. Primeiro que quem não gosta de barulho não sei para onde é que vai, porque no inferno tem barulho e no céu também. O barulho é diferente. Qual é o barulho de quem está no inferno? Ai! E qual é o barulho de quem está no céu? Santo! Então, de qualquer jeito, um barulho você vai fazer. Tem crente que não dá um glória aqui, mas vai dar aí no inferno. Mas eu prefiro dar glória aqui e continuar dizendo Santo! Não, Josué, é que eu sou estudiosa. Agora eu sou reformado. Eu aprendi que crente que gosta de barulho é crente que não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia é você. Deus sempre amou barulho. Deus olhou para Moisés e disse: manda o povo se santificar que eu vou descer no monte, Moisés. E sabe como é que Deus desceu? Pinguim da Antártica, com barulho de trovão, relâmpago e trombeta. Pensa num barulhão e Deus descendo. Não, Josué, isso é Antigo Testamento. Na Nova Aliança, Deus não ama barulho. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, um coral de anjo não aguentou, desceu do céu para a terra e começou a fazer um barulhão. Nasceu, acabou de nascer o Salvador. Não, Josué, Deus gosta, Jesus gosta, mas eu sou mais do worship. Eu sou mais do, sabe, eu sou mais do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não gosta de barulho. Então pega essa: Deus desceu com trovão e relâmpago, Jesus desceu, levou o coral. O Espírito Santo olhou e disse: eu vou descer, mas não vou imitar ninguém não. Deus desceu, levou relâmpago? E o Filho desceu, levou coral? Então eu vou descer diferente. Vou descer com vento e com fogo. Pega na mão de quem está do teu lado aí. E aconteceu que de repente um vento veemente e impetuoso começou a encher a casa, e línguas repartidas como de fogo. Só quem ama barulho abre a boca. Eu vou dar um minuto para você levantar as mãos, porque eu estou na Assembleia de Deus. Aqui eu posso pular, aqui eu posso ir para o corredor, aqui eu posso. Um minuto para você. Aqui pode borrar maquiagem, aqui pode. Aqui pode sapatear, aqui pode. É melhor pular do que fofocar. É melhor glorificar do que adulterar. É a tua vida.
gostando não, né? Eu sei, tá gostando não, né? É que faz tempo que você tá gelado aí. Faz tempo que Jesus não te pega. Mas nesse congresso é diferente, meu irmão. Nesse congresso Deus vai ressuscitar crente aqui. Nesse congresso Deus vai ressuscitar. Às vezes eu oro com a minha esposa e a Lari olha pra mim chorando e diz: amor, ore por mim. Eu não posso me acostumar com as agendas. Eu não posso me acostumar com o culto de domingo. Eu não posso perder as lágrimas dos olhos. Quem sabe eu estou pregando para crentes aqui que já se acostumaram com o culto de domingo, já se acostumaram com os eventos. Mas a pergunta do Espírito Santo é: você ainda está vivo? Você ainda está vivo? Você ainda está vivo? O coração ainda está batendo espiritualmente. O coração está batendo. Está batendo. Em alguns segundos o Espírito vai começar a renovar agora os seus filhos. Aproveite esse momento da mensagem. Aproveite, jovem, para ser renovado em línguas. Aproveite, irmãs, para ser renovado o teu espírito. Receba agora renovo em línguas estranhas. Eu tô com saudade, irmãos, daquele culto que começa e não acaba mais. Tô com saudade de ver aqueles jovens cheios do Espírito Santo, jovens que choram. Deus precisa levantar uma geração, que é uma geração que ainda é cheia. Uma geração que não vive só postando foto no Instagram, mas uma geração que tem joelhos dobrados no quarto escuro. Quando no hino da harpa as crianças falavam em línguas estranhas, não precisava de cantor famoso, pregador famoso para encher a igreja, porque o nome de Jesus era suficiente. Sabe por que às vezes nós não vivemos um avivamento? Porque nós corremos atrás dos nossos pregadores, corremos atrás dos nossos cantores, mas nós não corremos atrás de Jesus mais. Hoje o cartaz atrai mais do que Jesus, o cartaz atrai mais pessoas do que o nome de Jesus. E se o cartaz está atraindo mais do que Jesus, há alguma coisa errada neste fogo. Se o nome de alguém chama mais atenção do que Jesus, há algo de errado conosco. Mas há um novo tempo chegando, onde Deus vai começar a ser e voltar a ser o centro da igreja, o centro da igreja.
carabaixo. Eu e a Lari ficamos sabendo da história de jovens do Rio Grande do Sul que acamparam na frente da igreja porque no outro dia o seu cantor ia estar lá. Que avivamento é esse que temos, irmãos? Que acampamos na frente da igreja para ouvir alguém, mas esse avivamento não nos leva na terça de ensino. Esse avivamento não nos leva ao domingo de manhã. Não, eu vou porque a minha celebridade vai estar lá. A minha celebridade não é comedor de arroz e feijão, não, meu irmão. A minha celebridade morreu na cruz por mim. A minha celebridade morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A minha celebridade, se tu não pegar eu vou aí. A minha celebridade vai voltar pra me buscar. Vai voltar. Fique de pé comigo. Olhem pra cá. Um passa de longe. Profissionais do templo. Profissionais do templo, mas pobres da espiritualidade. Mas aí vem o bom samaritano, excluído, julgado, e ele viu, e ele não só vê, mas ele vê, ele passa de perto, ele chega perto, e ele desce da carruagem. Ô Senhor, levanta nesse tempo homens que não têm medo de descer do lugar onde estão. Sabe, irmãos, às vezes nós somos muito egoístas. A gente acha que aquilo que Deus nos deu é só pra gente, não é. Aquilo que Deus nos deu sempre vai ser para mais alguém. Eu gosto muito de quando Jesus faz a multiplicação dos peixes. O Pedro não pegou nada, aí Jesus vai lá e a multiplicação é tão grande que a Bíblia diz que o barco quase ia afundar. Aí eles tiveram que fazer uma coisa que pescador nenhum fazia na época. Eles tiveram que repartir os peixes, porque senão o barco afunda. Tem uma coisa, aquilo que Deus te deu pode te fazer afundar, se você não entender que precisa ser compartilhado. Tudo que Deus te deu precisa ser compartilhado. Ele desce da carruagem. Eu estou orando para que isso aconteça. Agora eu estou abrindo meu coração. O meu desejo da minha esposa para vocês. Estou orando para que Deus levante nesse tempo pessoas que não têm medo de descer do lugar onde estão e ajudar outro. Vem cá, amor, um pouco comigo. Às vezes eu e a Lari dobramos os joelhos e estamos orando. Eu acho que isso vai acontecer, eu creio. Que Deus vai levantar no nosso meio um coração mais alto de amor. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo um cantor querendo ser mais que o outro, um pregador querendo pregar mais que o outro, um quer ter agenda maior que o outro, um quer lançar o clipe com mais visualizações do que o outro. Às vezes eu converso com ela, já pensou se todo crente se ajudasse? Se cada cantor ajudasse o outro, cada pastor, cada pregador, cada líder, nós não teríamos itinerantes passando tanta dificuldade. Qual a dificuldade, irmãos? De um dia a gente chegar aqui e dizer, irmãos, eu e a Lari estamos aqui pela segunda vez, mas agora a gente vai abrir o nosso templo, nós não vamos cantar, quem vai cantar agora no nosso lugar é outro irmão, quero que vocês conheçam ele, o ajudem. Qual a dificuldade de fazer isso? Estava conversando ali com o Jackson, né? Vem cá, Jackson, qual a dificuldade? Abre aqui pra mim. Qual a dificuldade de fazer isso aqui, ó? Irmãos, ó, quero que vocês conheçam aqui, ó, o Jackson, ele é um homem de Deus. Ele vai cantar um louvor pra vocês aqui. Aquele lá, Jackson, tá preparado aí? Que nota que é? Lá menor. Qual a dificuldade, ó? Irmãos, o Jackson vai cantar, depois a gente canta.
Eu não sei o que ele viu.